Obrigada. Mas agora o nosso assunto é com a Edna Abreu Barreto, doutora em Educação, professora universitária, coordenadora do projeto de extensão Transformador. Edna, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. O projeto vai apresentar, né, a partir de amanhã, uma exposição, depois você me corrige se é só amanhã, eu não sei, eu não estou achando aqui a minha informação. Mas o que vocês têm de concreto para apresentar? O que vocês conseguiram reunir nesse 1 ano de projeto e que avanços vocês conseguiram? Uma boa tarde. O projeto chama Transformador, Pare com Amor Sem Violência, tem como objetivo a educação e direitos humanos na perspectiva de gênero, visando o combate à violência de gênero, tendo como destaque a violência obstétrica. A violência obstétrica é um tipo de violência específica contra a mulher, na gravidez, no parto e em situação de abortamento. Então, é uma violência pouco divulgada, pouco discutida, pouco debatida. São xingamentos, são maus tratos, são abusos, a medicalização do corpo dessa mulher. E aí o projeto, então, nasce um pouco dentro da Faculdade de Educação, que é uma novidade, na medida em que poderia ser da área da saúde, mas a gente entende que as mulheres são violentadas também porque elas não têm informação suficiente sobre o seu próprio corpo. Então, o projeto nasceu com essa ideia de fazer esse empoderamento feminino, é um dos destaques, é um dos conceitos do projeto, o empoderamento de mulheres. E aí a gente trabalha nessa perspectiva mesmo dos direitos humanos e da violência de gênero. Então, ele nasceu ano passado, em 2016, a gente passou o ano todo atuando com mulheres em condição de vulnerabilidade social, era uma escolha nossa. E aí nós fomos abrigadas numa unidade de saúde da periferia de Belém, que é na Pratinha. E também nós fizemos um trabalho com alunas na UFPA, alunas grávidas, alunas ou não, né, que tivessem interesse nesse tema da violência de gênero. E a gente desenvolveu nesses 2 locais. Na unidade de saúde da Pratinha foram 10 reuniões formativas. E aí depois a gente pode mostrar as imagens. É um projeto muito bonito, não é porque eu coordeno, mas é um projeto muito legal, que a gente não é palestra. Então, assim, a gente sensibiliza, a gente abraça, a gente beija, a gente dá carinho, a gente faz sessão de relaxamento, a gente faz despedida de barriga. Depois eu vou mostrar direitinho nas fotos. Então, é um projeto que tem esse acolhimento que a professora estava falando, a necessidade desse acolhimento, a gente fez tudo isso. Nós fizemos 10 encontros formativos na Unidade de Saúde da Pratinha e 4 encontros formativos na Universidade Federal do Pará com as estudantes grávidas ou não. Ano passado, infelizmente, a gente teve 2 greves e acabou diminuindo um pouco a ação dentro da UFPA, mas a gente conseguiu, então, desenvolver isso nesses 2 locais. E o resultado, a gente transformou isso em uma exposição de fotos. São 25 fotos selecionadas dentro desses momentos todos, dessas 10 formações lá e 4 na UFPA. Nós fizemos um vídeo, professora, institucional, e no início a gente pensou que, como precisaria de recurso e de infraestrutura, a gente contratou uma equipe externa, né? E eles acompanharam o projeto durante toda a execução dele, foi acompanhado por essa equipe, Smart Film, e um amigo até do meu marido que indicou. Grande baterista. E a gente e eles acompanharam, e a gente transformou isso em um pequeno documentário de 10 minutos e 5 segundos que amanhã a gente exibe lá na UFPA junto com essa exposição de fotos. Que hora vai ser isso, professor? São 15 horas amanhã, lá na UFPA, lá mesmo na Faculdade de Educação, lá no Instituto de Ciência da Educação, no ICED, no Auditório B. Imagino, vocês falaste de acolhimento, né? E a informação aí é peça fundamental para esse projeto, né? Vocês trabalham durante 1 ano, durante a gestação, vocês formam turmas para poder informar essas mulheres? Então, como a gente escolheu trabalhar num local de vulnerabilidade, mulheres em condição de vulnerabilidade social, e foi a Pratinha, dentro de uma unidade de saúde, porque a gente também entende que a educação se realiza na sala de aula, né, professor? Mas em outros lugares, em ambientes escolares ou não escolares, em todo lugar tem educação. E a gente atuou dentro da unidade de saúde da Pratinha, que transformou a educação em saúde que eles realizariam lá, a partir da nossa parceria, no projeto. O projeto, então, virou a educação em saúde daquela unidade numa ação articulada nossa,
com muitas voluntárias, depois eu vou falar disso, mas nós temos N voluntárias. Amanhã também, Rui, a gente entrega o certificado dessas voluntárias que chegaram a gente pelas redes sociais, chegaram a gente por interesse nessa questão da violência de gênero. Essa questão de uma mulher grávida sendo violentada mobiliza muito as pessoas, todo mundo fica muito indignado com o fato de que 1 em cada 4 mulheres brasileiras sofrem violência na gravidez ou no parto, revelou uma pesquisa em 2010 da Fundação Perseu Abramo. Então, a gente tem, Paloma, foi um trabalho articulado com a unidade. Então, a gente não necessariamente acompanhou os 9 meses. Às vezes a mulher já estava com 8 meses, às vezes ela já estava com 7. Então, não era uma turma, eram todas as mulheres que chegavam na unidade, que iam a ser atendidas, e a gente acolhia no projeto e elas participavam dessa formação. A mulher grávida, assim, são 2 situações, viu, professora? Primeiro, essa violência obstétrica, ela escolhe cor, ela escolhe classe social, ela escolhe o bairro, como é que é? É uma violência de gênero. Então, a violência de gênero, ela não escolhe cor, né? Claro, ela escolhe cor, porque as mulheres negras, em qualquer recorte, são mais violentadas, são mais assassinadas, são mais espancadas. Em qualquer recorte que se fale de violência de gênero, as mulheres negras são mais vitimadas. Mas, no caso da violência obstétrica, ela que é violação de direitos humanos, que é xingamento, que é maus tratos, que é desinformação, que é informação equivocada, que é cortar, por exemplo, um períneo de uma mulher que poderia ter um parto normal e sem necessidade de corte, ser cortada, mandar ela calar a boca. Nessa pesquisa que eu falei, de 2010, uma frase que acho que a gente ouve, no projeto a gente ouvia as mulheres dizerem isso: cala a boca, na hora de fazer, você não chorou, agora você está chorando. Na hora que você fazer, você não chamou a mamãe, agora você está chamando. Então, gente, são violências que é inaceitável que a gente ainda ouça relato, e eu ouço relato, no projeto nós ouvimos isso, das mães dessas meninas, muitas mães de primeira viagem, né? Das mães, dos próprios técnicos. Na unidade de saúde foi muito legal também, porque a gente formou os técnicos. E aí eles ficam meio assustados no primeiro momento, mas nossa, eu sou violento, né? Não passa muito pela cabeça deles, né? Os técnicos da área de saúde. A ideia não é acusar ninguém, a ideia é educar também esse profissional para que ele tenha essa sensibilidade a uma mulher vulnerável por si só, pela questão da condição dela, né? Então é importante que por isso que ele é um projeto de educação, Rui, porque as pessoas precisam ser educadas, essas mulheres precisam conhecer o seu corpo, saber a gravidez e o parto é uma fisiologia, faz parte do nosso processo de nascimento, de desenvolvimento, de morte, a gestação. Então, se você deixa, né, acompanha, mas acompanha respeitando essa fisiologia, esse corpo, esses desejos que essa mulher eventualmente tenha, nossa, então, muito legal. A pesquisa, assim, aliás, o projeto de vocês ainda é de 2016 para cá. É um ano. Já existe algum resultado, assim? É assim que eu ia perguntar, existe um acompanhamento após o nascimento dessas crianças e para ver o comportamento psicológico dessas mães que são de primeira viagem, como elas se comportaram, talvez nesse parto traumático e como essas crianças se comportaram consequentemente, né, para que haja um atendimento pós-parto? Sim, então, o projeto visa essa educação em saúde nesse momento da gravidez, né, do parto. Passaram pelo projeto 430 pessoas em um ano. É um dado que a gente apresentou no relatório, a gente teve que apresentar um relatório para a UFPA, né? Para renovar, então foi renovado, foram 430 pessoas. Da unidade de saúde, técnicos, residentes, as mulheres, na UFPA. Nós temos uma parceria com o curso de enfermagem obstétrica da UFPA. Então, não há um acompanhamento, há um resultado prático, que são 10 reuniões lá, 4 na UFPA, 430 pessoas atingidas diretamente, né? E a gente criou uns grupos, um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp, e das mulheres a gente tem algumas notícias, né? De violência,
né, que elas sabiam que estavam sendo violentadas. No caso da UFPA, uma dessas mulheres voltou para relatar isso para a gente no próprio projeto, ano passado ainda. O parto dela foi em julho. E aí ela contou. Ela disse que tinha toda a clareza que ela estava sendo violentada. Proibição de acompanhante, o marido dela ficou lá fora. Existe uma lei que garante à mulher o direito independente. O hospital não pode escolher o sexo. Normalmente eles dizem, só pode entrar a mãe. Ela estava com o marido. Ela ficou no corredor por 2 horas, a criança foi retirada dela. Então ela voltou para o projeto para contar para a gente. Inclusive ela faz parte ainda do projeto. Do grupo do WhatsApp das alunas da UFPA, ela dá muita contribuição. Como ela estava muito consciente, o impacto, claro, é negativo. Quando ela contou isso para a gente, ela conta chorando, mas ela foi empoderada de tal maneira que aquilo não afetou fundamentalmente a relação dela com essa criança, que pode até afetar, no limite pode afetar. Você pode ter uma depressão pós-parto porque você saiu de uma situação que você sonhava que ia ser aquele encontro maravilhoso, que deveria ser, e não foi, né? Então, e no projeto, lá na Pratinha, a gente tem relato também de partos respeitosos, que ela foi com acompanhante, o hospital permitiu, e ela ficou muito feliz, aí volta e conta pra gente como é que foi. Isso é bom, porque influencia positivamente também as outras mães a se empoderarem, a terem conhecer os seus direitos. Eu costumo dizer que não é um projeto sobre parto, é um projeto sobre direito das mulheres. E elas voltam e contam coisas boas e nem tanto, assim, infelizmente. E é importante, só um minutinho, é importante que elas conheçam esses direitos, né? Que os familiares conheçam, porque no momento do parto, se os familiares tiverem essas noções, fica mais fácil, né? Exigir do hospital, do serviço de saúde. É fundamental. A gente, inclusive, no projeto, pedia sempre para o marido ir, para não ser figurante. Tem uma das formações que a gente faz métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o trabalho de parto, e aí a gente deu uma formação para os maridos. Foi bem legal. Né? E eles são estratégicos para essa proteção. Então, o acompanhante bem qualificado, bem instruído, bem formado. Né? Às vezes, as meninas dizem, meu marido vai desmaiar, meu marido não pode ver sangue. Aí, não, chama ele. Aí a gente chama, fala da importância, fala desse vínculo, e aí eles acabam sendo convencidos e vão. E realmente, de fato, o acompanhante é muito importante e fundamental. Professora, a senhora falou aí que não é só, também os direitos da mulher, e me lembrei aqui que há uma lei bem recente, a 13.257 de 2016, que altera o 318 do Código de Processo Penal, e como é um assunto muito em voga, eu queria saber a sua opinião. Essa lei dá a faculdade para o juiz, para as mulheres sentenciadas ou em prisão provisória, elas estão aguardando serem julgadas, o direito delas acompanharem tanto a grávida, é importante no seu trabalho isso, tanto a grávida, quanto as mães que têm os filhos até 12 anos, que elas possam cumprir, ou aguardar o julgamento, na verdade, aguardar o julgamento em prisão domiciliar. E nós vimos assim tão recentemente, né, que isso foi estendido a Adriana Anselmo, né, que é a esposa lá do ex-governador do Rio. E isso causou uma polêmica muito grande, mas porque só ela e tudo mais, e as redes sociais bombaram sobre esse assunto, né? E isso eu queria saber a sua opinião, porque também lá, por exemplo, interessante, nesse trabalho de pesquisa, a moça identificou o percentual das mulheres presas, a maioria delas era por tráfico de drogas, e a mando dos companheiros traficantes, né? E às vezes eram quantidades pequenas e elas ficaram encarceradas, e muitas grávidas, outras engravidaram lá e tiveram os bebês lá. Então, qual é a sua opinião que isso também é uma violência, né? Esses bebês ficarem sem a mãe por longo período, sabe-se quanto período. E o que me chamou mais atenção é que é prisão provisória, quer dizer, ainda não estão condenadas e ficarem longe dos seus filhos, podendo ter essa prisão domiciliar. O que a senhora acha disso? Olha, eu acho que tudo que envolve uma mulher grávida e que puder ser tornado humano essa relação, acho que é necessário, né? Então,
como a senhora mesmo citou, a esposa de um governador, ex-governador que estava presa, tem o direito a isso. Nós já tivemos situações de mulheres grávidas parindo nos presídios algemadas, com as pernas algemadas. Então, isso é violação de direitos humanos total. Uma mulher não pode Porque a lei parir. não permite, né? Uma mulher não pode parir com a perna parada, algemada, Absurdo. né? É muito danoso isso para esse processo. Então, eu acho super favorável uma mulher ter a gravidez e até mesmo esse pós-parto imediato, até o período da amamentação, em prisão domiciliar, muito mais se for nessa condição ainda provisória, né? Eu acho que seria muito benéfico. Ontem a gente comemorou o Dia das Mães e ainda a pauta da maternidade vai precisar avançar bastante em termos de direito das mulheres. E eu acho que esse é um direito que poderia ser muito bem garantido, principalmente para as mulheres pobres, né? Porque você vê que se solta uma mulher que tem alguma condição, mas uma mulher pobre normalmente não tem essa benécia, né? Vamos dar uma olhadinha nas fotos para a gente ver o que vai ser apresentado amanhã? Algumas dessas, olha, uma reunião que a gente fez um trabalho de apresentação do grupo, né? Isso é lá na Unidade de Saúde da Pratinha. Várias voluntárias, a gente nesse projeto nós tivemos 13 voluntárias, alunas que participaram, 6 da própria equipe técnica. Isso aí é um momento de relaxamento, não sei se dá para ver lá atrás, umas fotos de mulheres parindo, assim, felizes, para também desmistificar isso do parto. E essa é uma sessão de relaxamento que a gente fazia normalmente antes das reuniões e até depois. A formação dos técnicos aí, que eu falei que foi muito importante, qualificar os próprios profissionais de saúde, serviço social, psicologia que atuavam lá na unidade. E aí é uma despedida de barriga, que é uma coisa muito bonita, a mulher já está para parir, aí a gente deita ela, põe uma música e todas as meninas, todas as mulheres, aqui é na UFPA, é a Heloísa, que é uma mulher atendida por a gente, essas que estão em volta são alunas de medicina, essa daí são 2 mulheres lá na Pratinha, a gente fez a despedida de barriga, e aí olha, vai dar tudo certo, aí as mensagens são todas muito positivas. Algumas dessas fotos vão estar amanhã na exposição. E esse ritual a gente adotou no projeto. Isso é um enfermeiro, nós tivemos 9 profissionais de hospitais, é um enfermeiro do HC, dando formação para as nossas mulheres lá. Olha, isso daí, está vendo um pai ali atrás fazendo exercício, é uma doula, né, que é uma mulher que acompanha a outra. Algumas, nós tivemos 3 doulas voluntárias trabalhando no projeto e uma delas, que é a Sami, está orientando. Aí é um ritual também de finalização da reunião, que a gente perguntava como é que elas estavam se sentindo e davam as mãos, e aí elas saíam de lá normalmente muito relaxadas. Isso daí é um treinamento, entre aspas, né? São 2 residentes da enfermagem obstétrica da UFPA, fazendo mais ou menos um treinamento com uma grávida para ela, se ela quisesse parir sentada nessa banqueta de parto. Né? Foi inclusive onde eu pari meus 2 filhos. Né? É uma possibilidade de você parir para não ter aquela posição feia, assim, de perna para cima. Aí, ao encerramento do projeto, a gente fez a distribuição de algumas fraldas. Nós tivemos também apoio de voluntários, coletamos várias fraldas e isso daí é o último dia da reunião com as mães já. E ali já era o fruto daquela... Já era alguns frutos, né? Alguns frutos da nossa formação. Professor Edna, deixa eu lhe dizer uma coisa. Como é que é o acolhimento? Assim, vocês vão a campo, identificam as pessoas, por exemplo, na Pratinha. Aquela está grávida, você quer, olha, vai ter uma reunião assim, assado. E como é o processo assim, de acolhimento dessas mães até chegar nessa despedida de barriga, por exemplo? Era um projeto que estava articulado com a própria unidade, a unidade transformou em educação e saúde. Sim. Foi muito legal isso, porque a gente teve total apoio da equipe da Unidade Municipal de Saúde da Pratinha. E elas chegavam via o pré-natal. Então, elas já eram mulheres matriculadas lá, né? Eram mulheres em condição de vulnerabilidade social, realmente, então é daquela área.
E aí, em vez de ter aquelas palestras que ficam, a gente transformou em educação e saúde, e o acolhimento era feito, é abraço, é beijo, é Esse como afeto vai. que você falou, aqui está falando, o afeto que a Ana também falou, é interessante, né? Essa questão do afeto é fundamental desse Muda processo. tudo. E isso Muda implica tudo. muito no próprio bebê, né? O bebê sente tudo, Até né? porque a mulher em estado de gravidez, ela fica muito mais vulnerável, né? Fica Vulnerável, muito mais sensitiva a qualquer coisa. Então, acho que qualquer carinho, qualquer afeto, ali, na verdade, enaltece, dá uma certa segurança. Bacana né? que o que está Interessante, predominantemente o feminino hoje aqui, o programa, né? Eu não posso nem falar Não, nada. Essa parte você não pode opinar, né? Como mulher eu entendo um pouco, eu não entendo tanto, é um pouco Ele complicado. só entende aquela parte da praia. É, só da praia. Na praia de Mosqueira. Temos participações. A Dolores Vieira, do bairro do Marco, quer saber quais os hospitais vocês têm registrado esse número, esse dado dos hospitais que geralmente os pacientes relatam ter sofrido violência obstétrica. E em caso de violência, é interessante registrar a ocorrência? Olha, obrigada, Dolores. É assim, uma em cada 4 mulheres é violentada no parto, segundo uma pesquisa. Então, é rotina. Maus tratos, xingamentos, desrespeito, piadinha, grosseria, tratamento grosseiro, toque ginecológico no trabalho de parto, que a mulher está em contração. Eu recebi um áudio semana passada, lamentavelmente não pode dizer o nome da mulher, do hospital, por questões jurídicas, mas ela me contando e me pedindo apoio. Uma mulher na semana passada me mandou um áudio, porque eu cheguei a ela via uma das minhas alunas. Barbaridades. Cala a boca, deixa de moleza, do teu marido tem que ficar lá fora, muita frescura, desses termos, né? E toque abusivo, essa mulher em trabalho de parto longo, muito nervosa, sem acompanhante, sem informação e sendo tocada. A orientação no projeto, nós fizemos uma parceria e a gente apresentou o projeto para o Ministério Público Federal. Na época, a procuradora achou ótimo, realmente é um tema que tem crescido o Brasil inteiro, o tema da violência obstétrica. E pode denunciar no Ministério Público Federal, aqui de Belém, pode denunciar na ouvidoria do SUS, pode denunciar na ouvidoria do próprio hospital, pode denunciar para a ANS, pode denunciar para a ouvidoria do SUS, aqui em Belém. Pode denunciar na própria OAB também, que a gente tem até um grupo de violência que a OAB participa, a doutora Luana, a doutora Marcela. Então, são muitos lugares. É importante que as mulheres denunciam. Evidente que quando elas saem do parto, elas têm uma criança para dar conta. Elas têm uma amamentação para dar conta. Tem um lado emocional também. O lado emocional está abalado. Então, nem sempre isso é fácil. A gente não conseguiu... Dentro do projeto, a gente teve relato de violência, né, de uma das mulheres, 2, aliás, e a gente não conseguiu convencê-las a denunciar, elas estavam muito fragilizadas. Então, o objetivo da gente mesmo é prevenir, é a prevenção, é educar essa mulher para que ela não permita, principalmente o acompanhante dela, né, não permita a violência. Parto é muito legal, é muito bonito. Meus 2 filhos nasceram em casa, ouvindo música, o Ranieri que ouviu, que escolheu as músicas para eles nascerem, né? Então é bonito, é uma cerimônia bonita, então não tem porquê ser dor. Edna, A gente está com um tempinho já. só para finalizar, essa questão, o processo educacional, ele não é somente de consciência, não é somente na vítima. Aí você falou que também não é a questão também de ficar acusando os profissionais da saúde, porque existe uma cultura. Então, é a questão de consciência. Nem percebe, é aí que eu queria chegar. Sim. Elas não percebem o quão violentas elas são. Né? Exato. E às vezes a violência começa, assim, por exemplo, no cara que não quer levar na maca a pessoa X, porque a maca está bem ali no 3º andar e ele não tem elevador para ele vir com a maca, por exemplo, no hospital. Então começa todo um processo que tem esse projeto, de repente, poderia englobar também esses profissionais, ou um ou outro. Onde a gente atua, a gente engloba, porque a gente faz a educação exatamente dos profissionais. É por onde começa, né? Eles precisam ser sensibilizados e para violência de gênero, porque violência de gênero é isso. A violência contra a mulher é banalizada, as pessoas já acham ela normal.
E a gente diz, não é normal violentar uma mulher em trabalho de parto, em pós-parto. Principalmente. Principalmente. Já não é em nenhum Para a momento. gente finalizar, eu queria que você falasse rapidinho, o projeto continua? O projeto e ele continua. vai ser em uma outra unidade? Em vai outra ser unidade. escolhido? Então, esse projeto continua, foi aprovado, continua em 2017. Foi recomendado para a gente garantir um convênio FPA-SESMA. E esse convênio FPA-SESMA, nós vamos atender a área de abrangência desse convênio, que é a área do DÁGUA. Então, o projeto está em discussão com a secretaria hoje para a gente atuar. Pode ser no Guamá, pode ser nos Jurunas, pode ser na cremação, que são as áreas de abrangência do projeto. Amanhã é o lançamento das fotos e a exposição de fotos e o lançamento do vídeo, entrega de certificado e lançamento do projeto 2017. Bacana. Lá no auditório do Bloco B, né? Do ICED, Aberto ao público. aberto ao público, totalmente grátis. Legal. E sobre os voluntários, só para a gente encerrar de verdade agora. Quem quiser ser voluntário desse projeto, você mostrou nas fotos, né? Pode entrar em contato. Pode entrar em contato pelo nosso Facebook, a gente tem Facebook Transformador, né, na página nossa, e pode mandar um e-mail até para mim, edna.ab@gmail.com, e-mail do projeto também a gente tem. E já tem chegando novos voluntários, uma aluna de medicina já se voluntariou, a gente está recebendo novas pessoas. Tá certo, Edna. Muito obrigada pela entrevista, parabéns, sucesso.